Ontem a gente deu em Breaking News, porque ele assinou na segunda-feira a ordem executiva, né, que cancelou a emissão de alguns vistos de trabalho temporário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que o Dr. Marcelo já está ouvindo a gente aí, vamos rodar essa matéria, na hora que eu voltar, eu já vou voltar com o Dr. Marcelo para ele explicar para a gente um pouquinho a respeito dessa ordem executiva. Vamos lá, coloca no ar, Lucas, vamos lá. A nova ordem executiva do presidente Donald Trump de suspender a emissão de novos vistos de trabalho temporários para estrangeiros vai ter impacto para brasileiros que planejavam se mudar para o país ainda esse ano. A estimativa do governo americano é de que 525 mil pessoas de diversas nacionalidades sejam impedidas de entrar no país com a nova regra que fica valendo até o dia 31 de dezembro e que pode ser renovada. As restrições, no entanto, não mudam a vida de quem já está em solo americano. A partir de quarta-feira, já estará bloqueada a emissão de vistos temporários para funcionários de empresas de tecnologia, pessoas com diplomas universitários e pesquisadores, por exemplo. O L1, também bloqueado, permitiria a entrada de funcionários executivos de empresas e outros funcionários de empresas com operações nos Estados Unidos. Agora está tudo cancelado. No ano fiscal de 2019, foram emitidos cerca de 30 mil vistos temporários para brasileiros nas categorias em que a nova lei atinge. Ainda segundo o Departamento do Estado americano, os vistos H1B, H2B, H4, J1 e J2, profissionais qualificados e acompanhantes, bem conhecido aqui o caso de au pair. Em 2020, a emissão de vistos nos consulados no exterior caiu drasticamente. No mês passado, foram concedidos pouco mais de 40 mil vistos de não imigrantes, que inclui aqui os de turismo e outros de curto prazo, diferente do que aconteceu em janeiro, que foram emitidos mais de 670 mil vistos. Estão dentro das exceções trabalhadores agrícolas e profissionais de saúde que atuam na pandemia do coronavírus, além de funcionários do serviço de alimentação. De acordo com o governo Trump, o motivo principal dessa sanção é que trabalhadores americanos competem diretamente com estrangeiros por empregos em todos os setores da economia, inclusive nos trabalhos temporários. Hoje, os Estados Unidos têm um índice de desemprego de 13,3%. Tá aí então, ó, terminamos já com a matéria falando do desemprego, 13,3% de desemprego. Comigo do outro lado da tela a gente já tem ele que já está pronto. Dr. Marcelo Gondim, é aquela história, né? 3 anos e meio não conseguiu fazer nada, agora se coloca atrás de uma pandemia, usa disso para justificar algo injustificável, né? E também não vai fazer nada, porque isso aí não vai ter nenhum impacto realmente no... O que ele está querendo dizer, no caso, é meio absurdo, porque se tem um visto que realmente dá, até gera empregos, é o L1. O L1, para quem não sabe, você tem que ser um executivo, vamos falar de brasileiros, numa empresa do Brasil, e você é transferido para uma afiliada aqui, mas você tem que você tem que empregar algumas pessoas. Se a empresa for, por exemplo, um visto novo, você vai ter que empregar umas pessoas, vamos botar pelo menos umas 10 ou 15 pessoas no primeiro ano para você conseguir renovar esse visto. Então, é um absurdo que esse é um visto que realmente está intrinsecamente ligado à criação de empregos locais. Porque então, na realidade é bem isso, você tem um visto de um executivo que está vindo para cá, ou de repente 2 ou 3, mas você é obrigado a gerar 15 empregos no mínimo. Então assim, a conta não fecha, né? Tem que ter empregados, né, abaixo de você, tem que ter 2 níveis hierárquicos abaixo de você, para você ser considerado gerente ou executivo. Então, você tem que ter esses funcionários, você não pode tocar a empresa sozinho. Então, o L1 é um visto que realmente tem esse poder, e ele já vem atacando o L1 desde que entrou no poder. Inclusive, eu não estou fazendo quase nenhum visto L1 aqui, eu deixei de fazer desde quando ele entrou, em 2017 já não fazia mais, e esse ano também não fiz nenhum ainda, e não estou fazendo mais, porque ele não está sendo aprovado pela administração. Não sei, eu tenho até que
completar e dizer que é o seguinte, a doutora Carmen Arce, que também faz parte desse rol de advogados que eu sempre falo, a doutora Carmen Arce, desde, olha só, 2016, né? Desde 2017 mesmo, ela falou, Paulo, ninguém faz mais L1, porque não dá para fazer, vai perder tempo, dinheiro e não vai ser aprovado. Não tem mais para quê? E aí tem outras alternativas. Agora só uma dúvida, que eu acho que para a gente fechar, até estava na matéria, mas para a gente deixar bem claro, quem já aplicou, quem está nos Estados Unidos, essas pessoas, tá tudo ok ainda ou não? Tá tudo ok para quem está aplicando pelos Estados Unidos, quem está aplicando para ajuste de status, por exemplo, ou quem está com seu visto aqui normalmente, não tem nenhum problema. O problema é que não entrou ainda, ou que não conseguiu um visto aprovado até o dia 24 de junho. Uhum. Então, se o visto foi aprovado até o dia 24 de junho, tudo bem. Se foi depois disso, já não vai, não vai ter nem mais como aprovar, porque já não vai ter entrevista. Então, quer dizer, algumas pessoas que tinham a petição já aprovada e aí estavam esperando aprovar o visto no consulado, isso aí não está bem claro como é que vai ficar. Aparentemente, as pessoas não vão mais conseguir o visto. Tem a situação das pessoas que têm o EB3, por exemplo, que estava tudo aprovado já, mas estava esperando a entrevista. A entrevista foi suspensa por causa do coronavírus e agora que está começando a reabrir, os consulados estão começando a reabrir no mundo todo, né, e no Brasil também, essas pessoas não vão conseguir mais ter o visto emitido de residência de imigrante para poder entrar aqui e receber o Green Card. Então, isso vai impactar. Eu estou achando, inclusive, Paulo, que o que vai acontecer realmente é um avalanche de ação judicial, de ações judiciais que vão ser ajuizadas. Provavelmente alguns juízes federais vão dar alguma liminar, suspendendo a execução dessa medida. E aí, até que o Trump leve isso aí para a Suprema Corte, bye-bye, porque já vai ter passado a eleição. O que a gente tem na cabeça é o seguinte, né, doutor Marcelo? A gente espera porque, olha só, as grandes empresas de tecnologia que consomem demais esses vistos de trabalho já reclamaram hoje, já estão se juntando para colocar uma ação contra o governo e suspender isso daí. Então a gente já sabe que tem pouco tempo, né? Tem até o final do ano só. Eu acho que as pessoas estão acordando. Finalmente, eu posso dizer com um pouquinho de tranquilidade, não com tranquilidade, mas pela primeira vez eu posso dizer assim, existe uma esperança de que esse placar mude no mês de novembro. Porque está tendo muito tiro no pé e em lugares que ele, até então, na outra eleição, ele também estava garantido, já não está mais tão garantido assim. Desculpa, as pessoas sabem, é a minha opinião, eu realmente torço para que esse governo mude e me posiciono dessa forma. A notícia não tem lado, mas eu tenho o meu lado, então é assim que a gente faz.